Por favor, conosco, Alex Hoffman, que é CEO e cofundador da PagBrasil. Tudo bem, ele já me apresentou, então, sou Alex Hoffman, CEO e cofundador da PagBrasil, uma fintech especializada em pagamentos digitais. Hoje eu queria compartilhar com vocês o porquê que nós definimos a inovação como cerne da nossa estratégia. Desde que nós começamos, em 2010, nós definimos que, independente do produto ou do momento do mercado, o nosso posicionamento estratégico, e isso estava no nosso business plan em 2010, seria o que se chama escape competition, ou escapar da competição. E nunca todo mundo faz seria um argumento válido dentro da empresa para uma tomada de decisão. E como escapar da competição num mercado extremamente competitivo, na verdade, a união de dois segmentos extremamente competitivos, o financeiro e tecnologia. Através do investimento em pesquisa e desenvolvimento, que nos permita criar produtos únicos e exclusivos, que agregam valor o suficiente para gerar uma boa margem de lucro, que nos dá independência financeira para poder decidir onde nós vamos investir em pesquisa e desenvolvimento. Para nós, no nosso segmento, pelo menos, fazer negócio sem inovação é chegar atrasado. É chegar num mercado, no mínimo, um pouco saturado. É brigar por preço, é espremer margens. Ao longo dos anos, nós criamos dezenas de produtos exclusivos, onde as empresas clientes nossas sequer poderiam comparar com outro produto similar no mercado. Então, vou trazer dois exemplos para vocês. Vocês devem lembrar que há 10 anos atrás, os boletos bancários demoravam até um dia útil para poder confirmar o pagamento? Até um dia útil, não. No mínimo, um dia útil, né? Mais de 2 dias úteis, às vezes, para confirmar o pagamento. E mesmo no e-commerce, o formato do boleto ainda era, e ainda é em alguns lugares, uma folha 4 com uma via do caixa, uma via do pagador, com uma tesourinha para picotar, com um monte de campo que nem o caixa do banco sabia o que significava. E nós, em 2014, há 10 anos atrás, criamos o boleto Flash, que confirmava o pagamento em até 1 hora, e era o primeiro boleto responsível, adaptável à tela do celular, porque ele foi pensado para o e-commerce. Nós criamos o copiar o código de barras com um clique, algo que depois acabou virando padrão de mercado. E essa diferenciação até no nome do produto, nos permitiu os primeiros casos de escapar da competição. Eu me lembro de uma grande empresa nacional, cujo dono era um banco, e daí ela usava o boleto do banco, a tarifa 0, e ela contratou o boleto Flash como uma forma de pagamento adicional ao boleto tradicional. Então, no checkout deles, e ainda hoje, tem o boleto tradicional e o boleto Flash. Também tiveram processadores de pagamento, grandes processadores de pagamento nacionais, que nos contrataram para oferecer o boleto Flash como uma forma de pagamento adicional. Mas aí, em 2020, veio o Pix. Confirmação de pagamento em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A primeira coisa que a gente fez, e única no boleto Flash, foi pegar o QR Code do Pix, colocar no boleto, algo que depois acabou sendo chamado de Bolepix, e paramos de investir no boleto Flash. E focamos toda a pesquisa e desenvolvimento da empresa no Pix. Então, criamos diversas features e recursos que não são nativos do que a gente acabou chamando de Pix tradicional, para nos diferenciar com o nosso Pix, PagBrasil Pix, sendo alguns dos subprodutos mais emblemáticos, vamos dizer assim, foi a criação, no início de 2023, do Pix Internacional, que é a possibilidade de brasileiros pagarem no exterior com Pix.
que já está rodando em vários países da América Latina, na Europa. E o Pix Roaming, que foi criado, que nós lançamos no início deste ano, que possibilita que estrangeiros que viajam para o Brasil possam pagar por Pix usando o aplicativo do seu próprio banco local do seu país. Mas hoje eu não quero falar mais sobre os produtos da PagBrasil, mas um pouco, não com ar de aula ou professoral, mas a nossa visão particular de como que se dá o processo de criação e de inovação dentro da PagBrasil. Já é lugar comum se dizer que as pessoas pensam dentro de uma caixa, né? Isso é quase que clichê. E o que seria exatamente essa caixa? A melhor definição que eu vi foi num TED Talks, que eu até coloquei o QR Code do TED Talks, caso alguém queira ver depois, que vale a pena, que é Por que a maioria está sempre errada. Nessa apresentação, Paul Rokans, ele definiu a caixa como delimitada por 4 grandes barreiras. As barreiras legais, o que é permitido ou proibido de fazer. As barreiras técnicas, o que a tecnologia atual possibilita fazer. As barreiras físicas, o que é possível de ser feito. E as barreiras morais ou culturais, que é o que é certo ou errado de fazer. Mas, além de limitador pensar dentro da caixa, vocês não acham que é um pouco arrogante? Ninguém pode dizer que conhece todas as leis e regulamentos que existem, ou todas as tecnologias do mundo, ou já leu todos os artigos científicos publicados, ou ainda mais limitador ainda é achar que está escrito na pedra o que é certo e o que é errado. E por que, como o título dessa parte dizia, por que não pensar em problemas? Porque quando se pensa em problemas, você pensa dentro dessa caixa, com as limitações dessa caixa. E você pode acabar caindo na armadilha de tentar resolver um problema de algo que nem deveria mais existir. A inovação, é claro que resolve problemas, mas não são problemas demandados, porque a inovação cria a sua própria demanda. É claro que, para resolver problemas, precisa-se usar ideias existentes, precisa adaptá-las, precisa implementá-las, mas, para inovar, é preciso um olhar crítico constante às ideias existentes. E é preciso também um pouco de ambição para querer pensar em ter ideias que vão se tornar as ideias existentes que os outros vão adotar. E como se faz isso, na nossa opinião? Lendo sobre tudo e aprendendo sem objetivo específico. Voltando à analogia da caixa, ler sobre legislação e regulamentações da tua área, de outras áreas, quais eram as motivações por detrás da legislação, qual era o contexto histórico, aprender sobre tecnologias atuais e antigas, da tua indústria e de outras indústrias, se desafiar com temas científicos complexos e aprender, estudar e, por que não, vivenciar culturas diferentes com visões de mundo diferentes. Isso que eu vou falar agora é um pouco também lugar comum, mas depois queria que você fizesse essa reflexão se não é uma armadilha também pensar assim. Alinhar a motivação pensando em impactar pessoas. Pessoas jurídicas, vocês sabem, são uma ficção. B2B, B2C, P2M são abstrações. Deve-se pensar qual é a pessoa física a qual se quer impactar. Isso parece meio óbvio, mas no B2B, principalmente, se perde essa visão.
Se pensa o que a minha empresa, o que a empresa cliente-alvo minha pode fazer para melhorar as vendas, o que ela precisa para otimizar seus processos, e tratando a empresa como se fosse uma entidade física. Quando, na verdade, se deveria pensar o que eu posso fazer para ajudar e agregar valor para as pessoas que trabalham nessa empresa cliente-alvo. Quais são as motivações delas, como é que é o dia a dia delas. E se é um B2B2C, quem são as pessoas e quais as motivações e como é que eu posso impactar os clientes das minhas empresas, das empresas clientes-alvos meu. Só fazendo uma analogia aqui, uma analogia simplista, e como que essa mentalidade pode disruptar para a inovação. Por exemplo, uma fábrica de colchões. Se ela fica pensando em como eu vou inovar, criando colchões melhores diariamente, ela não se dá conta que o público-alvo dela são pessoas que trabalham o dia inteiro, que chegam cansadas em casa e querem uma boa noite de sono. E se ela pensa assim, talvez, em algum momento, isso nem precise mais fazer com colchão, e colchão vire uma coisa obsoleta. Normalmente, para resolver problemas também, se pensa nas ferramentas que se tem à disposição, os produtos que fazem parte do portfólio da empresa, e como é possível combinar esses produtos e essas ferramentas para poder criar algo novo. Mas nem tudo que é novo é inovador. O que nós fazemos é começar com a ideia pronta, com a visão de futuro, sem saber como fazer, sem saber se é possível, não necessariamente sendo do mesmo segmento, mas não necessariamente em algo que esteja alinhado estrategicamente com o momento da empresa. Como, por exemplo, o Pix Internacional, nós sempre fomos do e-commerce. Então, isso expandiu o nosso portfólio. Então, nós começamos com a ideia pronta, com a visão de futuro, com a experiência do usuário para trás. E depois da ideia pronta se vê quais os produtos que se tem à mão, produtos seus, produtos de mercado, quais as ferramentas que tem, como que eu posso combinar elas para atingir essa visão. E depois, no final, muitas vezes, o produto é atingido com um monte de produto existente, um monte de ferramenta existente, e somente alguns poucos parafusos inovadores, naquilo que a gente chama de a magia do back, que nada mais causa aquele efeito uau ou de uau, de como que isso é feito, ou de ovo de Colombo, como que ninguém pensou isso antes. E qual o melhor lugar e momento para inovar? Ou para iniciar o processo criativo? Na nossa experiência particular, eu posso dizer categoricamente, nesses 15 anos de PagBrasil, que nós nunca criamos um produto exclusivo num brainstorming formal. Nós nunca criamos um produto exclusivo numa reunião marcada ou numa videoconferência. O Boleto Flash, por exemplo, ele foi criado em 2013, desenhado em 2013 e lançado em 2014, quando eu estava almoçando com meu sócio no Pampa Burger. O Pix Internacional, quando eu estava de férias no Uruguai. Então, a mensagem que eu passaria para vocês é: esteja disposto e aberto a inovar em qualquer lugar, em qualquer conversa e com qualquer pessoa. Obrigado.